Mais uma vez, que bom estarmos juntos aqui no Vida e Saúde. Você precisa pensar, planejar e executar algumas coisinhas básicas para conquistar a saúde a cada dia. E o melhor é com que você tem aí, trocando de repente algum hábito, algum produto da sua geladeira, da sua mesa, mas é totalmente possível quando você se determina a fazer essas mudanças. Vem com a gente, Vida e Saúde está começando e a gente quer te ajudar nessa empreitada. Hoje a gente separou um texto da Bíblia, Salmo 121, 1 e 2, um texto muito conhecido que diz o seguinte: levantarei os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Ninguém mais, ninguém menos do que o Criador de coisas grandiosas, inexplicáveis como essas, está cuidando, está socorrendo todo mundo que levanta os olhos para o céu e pede com sinceridade de coração. Essa é uma boa notícia para começar o dia, não é não? É uma boa motivação para a gente seguir em frente de cabeça erguida. E se está difícil, se está incerto, pede socorro para Ele, porque Ele adora, Ele gosta de te ajudar. E no programa de hoje a gente está falando sobre doenças crônicas. E eu já vou começar perguntando para o doutor Fabiano aqui, o que seriam essas doenças crônicas? Muita gente não está familiarizado com esse termo, doutor. As doenças crônicas, Teru, são aquelas doenças que principalmente... Deixa eu ficar aqui para não ficar na sua frente, pode falar. Principalmente por conta de um estilo de vida mais moderno, com mais sedentarismo, elas começaram a se estabelecer, né? Historicamente, até a década de 40, início de 50, as doenças infecciosas eram as que mais matavam. Depois disso, desse estilo de vida mais urbanizado, onde as pessoas começaram a ganhar mais peso, ficaram mais estressadas por essa correria do dia a dia, então começou a advir essas doenças que são de longo prazo, poderia dizer. Elas vão se somando e podem matar as pessoas e podem se somar a outras doenças. Então são doenças de longa permanência na vida da pessoa que geralmente pode levar a consumir essa vida. Então, desde hipertensão, diabetes, hipotireoidismo, as cefaleias, as dores musculares, as dores nas costas, enfim, são doenças crônicas que têm os seus acometimentos. Doutor, vem para cá, olha, por favor, a gente está mudando de posição aqui. Esses dias eu estava folheando um livro que você deve conhecer, Origem e Desenvolvimento da Reforma de Saúde dentro da Igreja Adventista. Aliás, é uma curiosidade, muita gente se pergunta, né, por que a Igreja Adventista se preocupa, a Novo Tempo, que é da Igreja Adventista, por que se preocupa tanto com o estilo de vida saudável? E lá, no comecinho do livro, o autor vem contando dados dessa época em que as doenças matavam mais por contaminação do que as doenças crônicas. O estilo de vida deles com relação à alimentação, ao sedentarismo, à higiene, inclusive, era muito precário. Porém, as pessoas ainda não tinham vivido o tempo suficiente para experimentar as consequências de uma dieta ruim, rica em gordura, rica em refinados, rica em açúcar refinado. E a gente percebe que nessa época as pessoas morriam sim por falta de higiene, por falta de conhecimento mesmo, ignorância, mas a gente está pagando agora ou está recebendo de repente as consequências de agora mais de décadas, né? Na verdade, um século. A detecção ela começou a acontecer. Um século, né, né? disso aqui. Esse livro é bem interessante, né? Já o li também. E você não tinha naquela época dados que mostravam, que apontavam essas dificuldades em relação ao que as pessoas comiam, deixavam de comer, os hábitos... Não era conhecido. Não era conhecido. A diferença é quando você começa a estudar isso no final do século XVIII para XIX, aí a partir disso, né, você tem as blue zones, as regiões onde as pessoas vivem mais, e essa região específica onde aconteceu, estudado pela Igreja Adventista, né, lá na região de Loma Linda, você tem outras regiões. Então, esses alimentos, eles começaram a ser catalogados. O que esse pessoal come ou deixa de comer? E aí, hoje, né, mais de um século e meio depois, né, praticamente 150 anos depois, você tem evidência demonstrando que usar ou não usar determinados alimentos podem influenciar nesse diagnóstico de doenças crônicas, desde hipertensão e diabetes, que é uma coisa cotidiana, como outros sinais e sintomas que podem apontar para outras doenças crônicas. Por exemplo, queixa mais comum em pronto-socorro, vou te dar duas. Dor de cabeça, que
por só já é preocupante, já é incapacitante. Dores nas costas, dores lombares, obstipação intestinal. A pessoa não evacua todo dia, começa a ter, ao longo de vida, fator de risco para ter câncer, para ter acidente vascular cerebral, para ter doença incapacitante, enfim. Então, isso são doenças crônicas. Vamos pegar exemplos clássicos aqui que está aqui servido na mesa, né? Alimentos processados. Tipo esses embutidos que estão aqui, ou esses frios que tem muita gordura, muito sal, muito sódio, muito conservante. Então, isso gera inflamação, produzindo as chamadas moléculas AIDS, que são moléculas inflamatórias, que agem desde fazendo uma vasoconstrição, fechando o vaso, agem modificando o material genético. De novo, genética é epigenética, de novo. Tudo que você vai ler no final, a gente está vendo um desfecho genético. Quer dizer, quando você fala de genética, é que aquele indivíduo tem uma predisposição por causa de um familiar que já teve as doenças. Hipertensão, vamos usar aqui, isso, que talvez seja mais comum, mas ele reforça aquela característica genética pelos hábitos da mesa, do dia a dia, ou da falta de usar um tênis para... Exatamente. Então, desde o consumo exagerado de farinha refinada sem, né, a fibra que ajude a estabilizar, a diminuir o vai e volta da glicemia, que é inflamatório para os vasos, que pode gerar hipertensão, diabetes e uma série de coisas. Alimentos cheios de conservantes, no caso os refrigerantes açucarados aí, com seus milhares de corantes e determinantes, né? Esses molhos processados aí, para o que as pessoas consomem muito no fast food, né? Os molhos X, Y, Z, aí cada um... Rico em açúcar, gordura, sal, margarina, né? Que o corpo nem reconhece como alimento. Exatamente, né? Você pode usar como qualquer outra coisa aí, a questão da margarina, inseticida, conservante, mas alimento não. Então, todos esses alimentos, entre aspas, estudados, eles foram catalogados e a gente consegue estabelecer um risco relativo, uma porcentagem específica por você usar ou deixar de usar determinados alimentos. Então, isso, na prática, é o cotidiano da doença crônica. Cuidado. A notícia boa é que dá para prevenir, tomando alguns hábitos específicos para preveni-las, entendeu? Da mesma forma que a gente tem a epigenética, né, ou a mudança da nossa genética pelos nossos hábitos de vida predispondo a doença, ou seja, acendendo aquela doença que talvez estaria adormecida, a gente também pode fazê-la adormecer pelos nossos hábitos saudáveis do dia a dia. Nem sempre é fácil mudar, mas é totalmente possível. A gente repete isso aqui, não cansa, porque quando você experimenta uma mudança, seja lá a água simples, começa a beber mais água, você começa a ter menos dor de cabeça, menos dores de estômago, dores nas costas diminuem, as pessoas relatam. Então, um remédio, a gente consegue muitos ganhos. Exatamente, você diminui os riscos de uma série de coisas. Então, hidratando o corpo faz com que melhore a filtração glomerular, diminui a possibilidade das infecções urinárias, principalmente, né, em mulheres por terem a uretra menor, e assim vai, né? A questão da dor de cabeça, existem estudos que mostram que o simples hábito de beber 8 copos de água por dia diminui mais de 40% a incidência de dor de cabeça, por qualquer motivo. Tipo assim, caramba, quase metade. Quase metade, só bebendo água, garantindo aí os 8 copos que vão dar os 2 litros, existem estudos. E tem muita coisa, Se você junta, como eu disse, existe um dado que você, somando isso com atividade física, somando isso com controle adequado do peso, somando isso com sono adequado, você vai ter diminuição nesses sintomas e nessas doenças. Então, exemplo clássico, dor de cabeça. No momento que essa dor de cabeça frequente por desidratação, ela pode virar, por exemplo, um sintoma de hipertensão. Se o indivíduo não se tocar, ele fica ali com dor de cabeça, acha que é normal, vai tomando remédio no trabalho, vai, né, se dopando. E um belo dia a dor de cabeça não passa, aparece no pronto-socorro do hospital, vai ver a pressão 18 por 10. Existem duas possibilidades. A pressão subiu porque ele está com dor de cabeça, mas pode ser uma dor de cabeça porque ele está hipertenso. E aí vai ter um diagnóstico específico, que vai ser uma dor no cal, ou seja, ele precisa de um acompanhamento médico para entender
que esses sinais e sintomas que podem estar aparecendo nessas doenças crônicas precisam ser cuidadas. E a notícia boa, dá para reverter. Essa questão da ponta do gene, que a gente chama de telômero, né? Ele pode ser engatilhado ou não por hábitos de estilo de vida. Então, dependendo desses hábitos que estão muito bem explanados, né, nesse cotidiano, dessa história que a Igreja Adventista, né, classicamente, não é uma opinião, isso é ciência, classicamente tem estudado, tem mostrado o potencial de prevenir doenças, está relacionado. Então, diminuiu a possibilidade de diagnóstico se você consegue instituir esses hábitos e você diminui os gatilhos genéticos a partir desses hábitos. Legal. Isso não muito é legal. opinião, não. Isso é ciência. Ciência. Isso que eu estava pensando aqui, a gente tem a instrução há muito tempo atrás já, há muito tempo como adventistas, e a gente tem a ciência respaldando com estudos recentes, explicando uma orientação que Deus já havia deixado para a gente. Ele sabia que a gente ia precisar, que sem saúde ia ficar muito difícil entender o grande conflito em que a gente vive. E a gente não vai esconder isso de ninguém. Você acompanha aqui a programação da Novo Tempo, vê o tempo inteiro que a gente estuda a Bíblia e precisa ficar de um lado, definir um lado. E o estilo de vida ajuda a gente a ter mais clareza sobre de que lado precisamos estar, de que lado queremos estar nesse grande conflito. E Deus nos deixou uma receita, uma prescrição muito legal, que é adaptável à região em que a gente vive, que é adaptável sem custo extra por isso, sem custo extra. A prescrição é de acordo com o meu tamanho, de acordo com a minha necessidade. É muito interessante, né? Os 8 remédios, os 8 princípios, 8 recursos, são um resumo. Existem já outras correntes ramificando até um pouquinho mais para a área da saúde mental, que é um tema de muita necessidade hoje. Isso. Confiança em Deus, começa aqui com confiança em Deus, né? Mas também relacionamento. O Dr. César conversou aqui com a gente outro dia, no Claramente, dizendo que as pessoas felizes precisam de relacionamento. E isso é saúde ou não é? Isso é muita saúde. Tem um pesquisador, inclusive adventista, ele é professor da Universidade do Kansas, chamado Neil Netley. Ele tem um livro chamado Prova Positiva, é um livro bem conhecido. E justamente esses hábitos relacionados, descritos a princípios como sendo hábitos religiosos, ao longo desses 150 anos foram se mostrando cada vez mais comprovados como coisa que tinha a ver com ciência. Eu vou te dar um exemplo clássico. No meio para o final da década de 90, quando eu estava na faculdade de medicina, foram quando apareceram os estudos, mostravam que os pacientes que tinham H. pylori, que era uma bactéria comumente encontrada no estômago, 90% das pessoas tinham H. pylori no estômago. Quando a bactéria começou a apresentar numas biópsias que os indivíduos faziam pós-mortem coronária, viu que o indivíduo que tinha H. pylori infartava mais. Falou, puxa, alguém falou que a H. pylori tinha relação com infarto no passado? Falou, tinha uma... Residência dela não era o estômago? Exatamente. Falou-se isso e agora, no final do século XX, verificou essa relação direta. Quer ver outra história interessante? A história dos vírus, principalmente o HPV 16 e 18, né? Relacionado com câncer do colo do útero, clássico. Quando se dizia que vírus causava câncer no início do século, pensava-se, é loucura? Não. Então, isso foi orientado e prescrito por alguém que fez essa máquina aqui. E aí, né, pegando especificamente a questão da alimentação saudável, a gente já deu os exemplos específicos ali que quanto menos cheio de processados, quanto mais natural, quanto mais fitoelementos, vitaminas, fibras, exatamente, menos açúcar, coisas clássicas. Isso consegue segurar o engatilhamento genético da doença. E para quem já tem estabelecido, a gente consegue desmamar medicação, diminuir a quantidade de medicação, diminuir o número de internações. É impressionante isso, Legal. Porque assim, tem pacientes que vivem no hospital, seja por internação por uma insuficiência cardíaca congestiva, que é consequência de hipertensão arterial. Começou a modificar o estilo de vida, do que come, do que deixa de comer, diminui essas internações, diminui a quantidade de medicação que o indivíduo toma. Confiança no poder de Deus. Tem um pesquisador norte-americano que não tem nada a ver com a igreja adventista, chamado Mike Koenig, da Universidade de Duke. Ele é um indivíduo que se dizia ateu, mas ele começou a pesquisar
o efeito terapêutico da fé, do pensamento positivo e até de pessoas que não sabiam. O clássico, como eu trabalho também com UTI, com pacientes graves, com paciente de terapia intensiva, existe pesquisa que pegava pacientes em unidade de terapia intensiva, nem os pacientes sabiam, nem os familiares sabiam, ele pegava um grupo que orava por esse grupo e não orava por essa UTI que estava aqui. Impressionantemente, com o Q quadrado adequado, com as variáveis estatísticas adequadas, quem recebia a oração saía mais rápido, morria menos, internava menos. E aí depois mudava, olha, agora esse pessoal dessa UTI B aqui não vai receber oração, quem vai receber é o pessoal da UTI A. Nem os familiares sabiam. De novo, ele conseguia mostrar que esse pessoal saía mais rápido, morria menos, internava menos. Então, como que eu não vou valorizar a confiança no poder de Deus? Isso é só um item da espiritualidade, né? A oração, Exato. tem muitos outros. Doutora, eu queria passar rapidamente aqui os 8 remédios, porque a gente sempre fala no Vida e Saúde, mas vamos tentar focar na aplicação deles para as doenças crônicas, na diferença que faz. O uso da água abundante ajuda a regular a pressão, por exemplo? Isso, equilíbrio hidrossalino de uma forma geral. Quando você consegue beber água de forma adequada, a gente tem um cálculo por peso e altura, mas o número mágico aí são 2 quilos em geral, para um adulto vai resolver. Se puder beber mais, estou falando de água. 2 litros? 2 litros, 2 litros de água. Estou falando de água, não estou falando de outros líquidos, não. O que vier mais, beleza, é saldo positivo, né? Você consegue fazer uma melhor regulação hidrossalina, o que vai entrar de sódio, o que vai ficar de potássio, para você não ter consequências na hipertensão, que é a mais clássica, mas você tem outras, formação de pedras, de cálculo nos rins, na vesícula biliar, até na regulação do intestino. Como é que você vai fazer cocô, evacuar todo dia, se você não tem uma quantidade satisfatória de água que ajude a formar um bolo fecal? E qual é a consequência de obstipação a longo prazo? Risco de câncer coloretal. Então, de novo, a atividade física associada com a água, nesse caso, vai ajuda muito a motivar esse bolo fecal. Respiração. Esse é um assunto importante porque muita gente está respirando curtinho, de tanta ansiedade, de medo, de angústia. A respiração profunda promove saúde. Promove saúde, principalmente por conta dessa troca adequada de gás carbônico para sair e de gás oxigênio para de fato ficar. Existem doenças, gatilhos psiquiátricos de ansiedade, vários, justamente por essa respiração, onde a pessoa aumenta a concentração de gás carbônico porque está respirando mal. E aí isso faz com que uma respiração engatilhe uma dor de cabeça, engatilhe uma ansiedade. Quando esse indivíduo passa a respirar da forma adequada, ele melhora a troca gasosa e tem alívio instantâneo. É impressionante, mas ele precisa prestar atenção no cotidiano para que não vire vítima dentro do hospital. No final, na unidade de terapia intensiva ou dentro do consultório ou mesmo na sala de emergência do pronto-socorro, o médico vai, vamos lá, respira. Às vezes ele tem que colocar uma máscara no indivíduo para ele respirar de forma adequada e jogar fora o gás carbônico que ele precisa jogar e aumentar a concentração de CO2. Doutora, a luz solar também faz muita diferença, matando bactérias, germes. E ativando vitamina D. Imprescindíveis. Eu, do final da década de 90 para cá, eu tive a oportunidade de trabalhar com alguns pesquisadores na Universidade Federal de São Paulo e coisas da época, na minha época de faculdade, nunca se imaginava que a gente usaria 10, 15, 20, 50 mil unidades de vitamina D por semana. Para um paciente. Nunca se imaginaria que usaria 100 miligramas, 200 miligramas de riboflavina, flavina, adenina, dinucleodídeo. São vitaminas do complexo B que fazem toda a diferença. Agora, sabe qual que é assim, o grande X da questão? Se eu me entupir de vitaminas, mas não tomar pelo menos 15 minutos de sol, sem bloqueador solar, no horário que o sol mais faz a conversão da radiação ionizante, que seria das 10 da manhã até as 15 horas, mais ou menos, não vai adiantar nada. Ou vai adiantar muito pouco. Então, às vezes, você tem paciente que vai no consultório tomando lá a reposição de vitamina D, a reposição de vitamina do complexo B, e aí a gente dose de novo, tá baixo. Falei, e aí, você está conseguindo tomar o solzinho? Tem que tomar sol, gente. Tem que tomar sol, senão não vai resolver. Ajudar a dormir melhor, vai ajudar a regular a pressão, vai ajudar a sintetizar vitaminas. É fundamental, Peru, né, doutor? A gente está vendo cada vez mais, com mais evidências, que essas vitaminas que são ativadas e convertidas e estabilizadas pelo sol, elas funcionam como maestras do organismo. Tinha pesquisa na época da residência médica que mostrava
diminuição de dose de pacientes que tomavam remédio para tireoide simplesmente pelo fato de tomar sol e manter a vitamina D estável. Olha aí. Doenças Parkinsonismo, né? Doença neurológica. Do Parkinson. Treme, tem uma dificuldade de imobilizar. A gente conseguia desmamar a medicação e até ficar sem medicação se esse indivíduo mantinha uma vitamina D, uma vitamina B2 estável. Óbvio, não cuidou, volta a piorar, mas isso é o papel espetacular do sol fazendo essa cura. Doutor, o equilíbrio também. Hoje em dia a gente está vivendo uma fase de faz o que você quer, o que é bom para você. Equilíbrio é fundamental. Com certeza. Em todas as coisas, até na atividade física, até naquele que é bom, né, doutor? Exatamente. Assim, mesmo as coisas boas, se você não conseguir equilibrar em doses terapêuticas adequadas, elas podem ser nocivas. Verdade. Ah, eu como castanha. Vai comer só castanha? Não. Vai ter problemas com só castanha. Vai intoxicar. Então, estou te dando um exemplo clássico. Precisa ter equilíbrio, precisa contemplar todas essas áreas do ponto de vista físico, espiritual, emocional, profissional, né, familiar, de relacionamento. Se não tiver esse equilíbrio, a coisa vai complicar. Descanso, doutor. Outra ciência que tem, eu diria, explodido em relação à quantidade de ciência que se brota a partir da necessidade de descanso, de sono, entendeu? A gente vê por exemplo, o indivíduo que dorme menos produz menos leptina, que é uma proteína que está relacionada com o centro de saciedade. Quando o indivíduo não dorme direito, ele vai ter que compensar para ter essa saciedade. Isso seria produzido por essa proteína que seria produzida no sono. Se ele não dorme, adivinha o que ele vai fazer? Ele vai compensar, vai comer. E aí, problemas. Vai trazer muito maiores as chances de doenças crônicas. Exercício físico, doutor? Aí é outro clássico. A gente já falou, né, várias vezes Isso. aqui, mas tem que fazer como tem se... Tem que fazer exercício como a gente físico. escova o dente, tem que fazer. Eu costumo dizer o seguinte, você come todo dia? Como? Bebe água todo dia? Pelo menos a maioria das pessoas bebe alguma coisa de água, né? Se deve ir no banheiro todo dia, tem que fazer atividade física todo dia. É imprescindível. E, de novo, a dose terapêutica, digamos, mínima, seria 40 minutos, 4 vezes por semana, que vai dar ali os 150, 160 minutos. Para desinflamar, para melhorar a vasodilatação, para melhorar controle glicêmico, para melhorar controle das biomoléculas colesterol, triglicerídeo, ácido úrico, né, que vai controlar, por exemplo, gota, exacerbação de doenças osteoarticulares. Então, a atividade física vai melhorar, inclusive, a produção, né, das neuroendorfinas do bem, para você se sentir mais tranquilo. Feliz, você cria uma dependência alegre. para isso. Enfim, vai ter uma ação terapêutica absoluta nas doenças crônicas da atividade física. Passamos por todos os 8 remédios naturais. Quero agradecer aqui ao Dr. Fabiano. Quanta coisa a gente já sabe que a gente precisa fazer uso. E o uso regular disso aqui vai ajudar a gente a combater, a prevenir e a reverter as doenças crônicas. Muito obrigada, doutor. Sempre um prazer estar aqui com vocês. A gente vai agora acompanhar o raio-x do cacau. Hoje no quadro Raio-X nós vamos desvendar as propriedades dessa fruta aqui, o cacau. Você já experimentou? Eu tenho certeza que sim. Sabe por quê? Porque o cacau é matéria-prima disso daqui, ó, do chocolate, o doce popular e querido por muitos. Por isso que cacau é o tema do Raio-X de hoje. O cacau é a semente do fruto do cacaueiro e o principal ingrediente do chocolate. Ele é rico em flavonoides e antioxidantes e tem mais do que o açaí e a blueberry. Por causa disso, os benefícios podem ser diversos, como, por exemplo, melhorar o humor, combater a depressão e a ansiedade. Isso acontece porque o cacau ajuda na produção de serotonina, o conhecido hormônio do bom humor. Agora, você já parou para pensar que o cacau pode ajudar com a anemia? Não? Pois é, o cacau é rico em ferro, mas não é só isso não. Esse alimento melhora a nossa circulação sanguínea, evitando problemas de demência e derrames.
Mas para ter todos esses benefícios, não é preciso sair comendo um monte de chocolate, combinado? Nós devemos consumir 2 colheres de sopa de cacau em pó por dia ou 40 gramas de chocolate amargo, o que equivale a cerca de 3 quadradinhos da barra. É importante lembrar que apenas o chocolate amargo, com pelo menos 70% de cacau, é que faz bem, ok? Então já sabem, cacau pode, mas sem açúcar e gordura. Que delícia, Rafa. Obrigada. Ó, a gente vai fazer um rápido intervalo. Na volta tem claramente com a reflexão de como o passado influencia os nossos relacionamentos hoje. E ainda tem a receita de hoje, que é esse bolo gelado toalha felpuda. É já já no Vida e Saúde, não sai daí não, a gente já volta.